Momento de ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero falar do Deus do movimento. Alguns dizem que Deus não é de movimento, mas movimento significa agitar, mexer, andar, causar, bulir. Isso é movimento. E lá em João capítulo 5, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Então a palavra movimento do latim vem movere, que significa deslocar ou colocar em movimento. Deus é um Deus de movimento. Desde o princípio, Ele é um Deus de movimento. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, se Ele movia, se deslocava, Deus é tão a favor do movimento que quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que estava parado, Ele diz: não, eu fiz a árvore, mas a árvore está parada. Fiz a água está parada. Ele cria o vento, movimento. Ele cria o vento para dar movimento. Então, como que eu vou atrair o movimento de Deus? Só atrai o movimento de Deus quem se movimenta. Isso é revelado, isso é para você escrever no seu status. Isso é para você escrever no seu history. Isso é para você escrever aí em algum lugar. Só atrai o movimento de Deus. Você quer que Deus se movimente em sua direção? Ele quer ver você se movimentando. O segredo para atrair o movimento de Deus é o seu próprio movimento. Então, João capítulo 5, antes do anjo descer para movimentar, os enfermos se movimentavam, eles estavam lá. Quem estava lá? Os enfermos já estavam lá, se movimentando. Ou eles eram levados para curar, quer dizer, movimentação. No mundo espiritual, é assim que funciona. Para você atrair o movimento de Deus em algo na tua vida, não adianta você cruzar os braços aí, ó. Não adianta você ficar parado, estagnado, embargado. Não, você tem que se levantar. Para atrair o movimento de Deus, é primeiro necessário que você se movimente. Por quê? Porque só atrai o movimento de Deus quem se movimenta. Você tem que se levantar, você tem que ir para a beira do tanque, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que, nem que seja mexer os olhos. Quantas situações a gente já viu pessoas que não poderiam movimentar nada no corpo, mas a gente diz: olha, se você está entendendo e quer receber Jesus, pisca 2 vezes. Tem que movimentar os olhos para receber. Tem que ter movimento. O milagre é depois do movimento. Guarda isso que eu vou falar para você agora. O seu movimento vai atrair o movimento de Deus ao seu favor. O seu movimento, como é que você está se movendo? O seu deslocamento, a sua atitude, como eu disse no começo, que significa movimento. O seu agitar, o seu mudar de lugar, o seu andar, o seu mexer, o seu causar, está sendo como? Se o seu movimento for de querer receber da parte de Deus, de se levantar, de guerrear, de buscar a Ele, não importa o lugar onde você se encontra. Se você levantar as suas mãos, abrir sua boca, se ajoelhar, ou andar para lá e para cá e glorificar o nome, ir para a igreja, guerrear, buscar a Deus, louvar a Ele, ler a palavra, orar, o seu movimento vai atrair
o movimento de Deus. E o que o movimento de Deus... Ah, meu amigo, aí quando vem o movimento de Deus, se prepara. Porque a própria Bíblia vai dizer que Jesus Cristo diz que o Espírito Santo é como o vento. Você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você não consegue ver o vento. Mas você sente quando ele está ali. Você se apercebe quando ele está num lugar. Ele bate no seu rosto. Ele balança o seu cabelo. Ele faz as árvores se movimentar. Você sente aquela brisa, ou um vento fraco, ou um vento forte. Você diz, está ventando. Eu não estou vendo o vento, mas eu sei que, eu me percebo que ele está ali. Assim é o movimento de Deus. Você não vai ver Deus, você não vai tirar selfie de Deus, você não vai tirar foto de Deus, mas ele vai estar ali movimentando. E o que esse movimento de Deus vai gerar para você? O que esse movimento de Deus vai acontecer para você? Mudança de vida. Olha o texto, João 5, o paralítico há 38 anos do mesmo jeito. Mas quando o movimento de Deus chegou, quando Jesus chega, ele se levanta. Quando Jesus chega, ele sai daquela cama, ele se põe de pé, ele vai agora viver a sua vida. Imagina um homem que vivia 38 anos na mesma situação degradante, humilhante, desprezível. Às vezes você está em uma situação há muito tempo difícil, mas Deus está dizendo, Jesus vai chegar com o movimento. O movimento de Jesus vai chegar na sua vida. Aleluia! Então o que o movimento de Deus vai gerar? A mudança de vida. Sua vida não vai ser mais a mesma. Sua vida, quando chega o movimento de Jesus, pode vir a tempestade, a turbulência, as adversidades, os problemas, mas quando o movimento de Jesus chega, muda a tua história. O movimento de Deus vai gerar incômodo. Porque lá no versículo 10 de João capítulo 5, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Olha, os judeus se incomodaram, dizendo que ele não podia carregar o leito porque era sábado. Ele estava há 38 anos na mesma situação e ninguém se incomodou com ele. Ninguém se importou com ele. Ninguém foi lá saber se ele precisava de um pirão de açúcar. Olha, tem gente que é cara de pau, eu tenho que dizer para você. Tem gente que não te ajuda em nada, te dá até as costas, te despreza quando você está na luta, quando você está passando uma situação difícil. É aí que você conhece os amigos de verdade. É aí que você sabe quem é por você e quem não é. Aí ainda não te ajuda e quando você recebe o milagre igual esse paralítico aqui, quer dizer que não, olha o que eles disseram, não, você não pode, não é permitido não. Por esses aqui, se eles tivessem poder, eles iam dizer, volta para a cama, volta a ser paralítico, volta a ficar do jeito que você estava, porque está me incomodando. O teu movimento está me incomodando. A tua vitória está me incomodando. O teu milagre está me incomodando. Tem gente assim. Não fica aí achando não que tem gente que está saindo para você, mas acha que está feliz com a tua vitória, que não está não. Tem gente assim, que não foi feliz e não quer que você seja. Tem gente assim, que não consegue ser bem amada, bem amado, e quer atrapalhar você, que vive aí de love. Tem gente assim, que não pode ver você sorrindo, quer ver você chorando, porque ele não consegue sorrir. Tem gente assim, que não pode ver você caminhando para uma igreja, quer atrapalhar você de ir para a igreja. Que igreja você está aí? Naquela ali. E nada. Se depender de muitos, esse homem aqui tinha voltado para a cama, tinha ficado como estava, ia voltar a ser paralítico. Se esses judeus aqui tivessem poder, eles iam dizer, pois eu desfaço o que Jesus fez. Eu
boto a enfermidade de novo em você. Volte, fique mais 38 anos lá, paralítico. Se eles tivessem esse poder, tem gente que se tivesse poder, colocava você na situação humilhante que você viveu ou que você está vivendo de novo. Porque o teu movimento, a tua vitória, a tua bênção, o que Deus vai fazer, quando Deus se movimentar, vai incomodar muita gente. Vai incomodar muita gente, incomoda a parentela, incomoda vizinho. Não vou tapar o sol com a peneira, não. Incomoda até gente de igreja, da onde você congrega, porque está vendo o movimento de Deus na sua vida. Mas nada vai impedir e atrapalhar o movimento de Deus na sua casa. Nada vai impedir o movimento de Deus na sua família. Nada vai impedir. Nada vai impedir. Não é judeu, não é fariseu, não é fuxiqueira, não é fuxiqueiro, não é linguarudo, não é linguaruda, não é religioso, não é religiosa. Ninguém pode impedir o movimento de Deus na sua vida. Mas se movimente. Se levante hoje. Fique aí parado não, encolhido, aos cantos, parado, estagnado. Porque Deus é o Deus do movimento.